Olá pessoal, aqui é o professor Vini. Mandar um abraço especial aqui ao professor Ayrton Júnior. Essa é a primeira gravação de uma série de vídeos que eu pretendo fazer sobre o tema educação financeira. É um assunto que eu estudo há bastante tempo, aproximadamente desde 2008, e é algo que eu entendo como de extrema relevância para todas as pessoas, independentemente da faixa etária. Em especial aos nossos alunos que muitas vezes não têm uma boa instrução sobre este tema bastante importante e que acaba implicando na sua vida, é, passando por dificuldades, por problemas, por não saber lidar com o dinheiro. Eu começo esse vídeo com essa frase dizendo que a liberdade é a única riqueza porque de resto somos ao mesmo tempo amos e escravos. Muitas vezes o que nós temos na cabeça quando pretendemos investir, quando nós pretendemos poupar nosso dinheiro, a gente associa isso a uma espécie de privação. Eu estou me privando de algumas coisas para poder guardar dinheiro. Mas a ideia não é essa. Na verdade, é o contrário. A ideia é que a gente consiga estabelecer critérios, que a gente consiga ser bem controlados para que futuramente a gente consiga realizar nossos sonhos sem precisar recorrer a bancos, financeiras, empréstimos de um modo geral. Aqui eu trago uma notícia do jornal Folha de São Paulo, onde eu destaco o tema, né, o tópico, a chamada. Levantamento revela imediatismo e baixa tendência à poupança do brasileiro. Eu ouço muita gente falar que o pobre, se não financiar, se não parcelar no cartão, não tem nada. Aí daí vem essa frase que eu extraí da notícia, né, de que a preocupação com as contas no fim do mês captura atenção, memória e controle de impulsividade, fazendo focar o curto prazo e cometer erros que perpetuam a pobreza. Ou seja, se você, para poder conseguir aquilo que quer, fica recorrendo a empréstimos, a parcelamentos, você sempre vai ficar vivendo naquele mês de dívida. Você vai ficar o tempo todo trabalhando para poder pagar a dívida. Você nunca vai conseguir se pagar. Porque a ideia do investimento, a ideia do hábito de investir é você se pagar primeiro para depois passar a consumir e não o contrário. Aqui, continuando sobre essa notícia, nós temos esse gráfico, a pesquisa mostra que 65% das pessoas não conseguem poupar dinheiro, que apenas 35% conseguem fazer isso para quando ficarem mais velhos. Outros dados que a gente mostra aí, a gente observa que a grande maioria não consegue poupar mais do que 10% do que ganha. A gente observa aqui, ó. A grande maioria poupa de 5 a 10%. Quando você passa dos 10%, ó, você já tem um número bem menor de pessoas que conseguem poupar. Em relação à escolaridade, o que acontece? Mesmo entre os mais ricos e mais escolarizados, só metade consegue poupar. Então, a gente tem aqui, ó, pessoas de nível, que tem um nível fundamental, né, um ensino fundamental. A minoria, pouco mais de 20%, conseguem fazer algum tipo de poupança. Quem tem o nível médio não chega nem a 40%. E quando você vai para o ensino superior, aquelas pessoas que têm algum tipo de graduação, você observa que ainda assim o nível é baixo, apenas cerca de 50% das pessoas conseguem fazer algum tipo de poupança. Quando a gente vai para a renda, a gente observa que quem ganha até 2 salários mínimos, somente pouco mais de 20% consegue fazer algum tipo de poupança. Isso aqui tem muito a ver com a inflação, né? Essas pessoas que ganham até 2 salários mínimos, a inflação ela acaba pegando o aumento dos preços, acaba sendo mais nocivo do que as outras pessoas que ganham um pouco mais, né? Ó, de 2 a 5 salários mínimos, você já tem um nível maior de poupança, ó, cerca de 40%, né? 40%. De 5 a 10 salários mínimos, nós temos aqui quase 60%. E quem ganha mais de 10 salários mínimos fica ali na casa dos 50%. É um nível muito baixo, né, gente? Poupança. Trabalhador privado e servidor não complementam a aposentadoria. Então, quando fizeram essa pergunta, observa que menos de 20% tem algum tipo de previdência privada. Lembrando que não necessariamente isso é algo bom, tá? Não necessariamente isso vai ser algo bom.
a previdência privada. Depois a gente pode falar sobre isso, tá bom? Quando a pergunta é, você aplica seu dinheiro na poupança ou em qualquer outro tipo de investimento? Um pouco mais de 40% disseram que sim e o restante não, né? Então, a gente observa que não existe essa mentalidade de poupança. A necessidade de investimento, a gente observa que começa desde já na educação. Observa que no ensino básico, segundo dados do INEP, o custo que se tem por aluno é de cerca de R$ 1.253. E no ensino superior, o custo pula para quase R$ 26.500. Esses alunos que saem da educação básica, que a maioria que vai direto para o mercado de trabalho, não sai da educação básica com uma mentalidade de investidor, de poupador. O que acontece? Segundo a Confederação Nacional do Comércio, isso reflete aqui no percentual de famílias que ficam endividados, ó, 60% dados de 2018. Quando a gente vai para 2019, ó, esse valor já aumenta. Ó. Segundo a Agência Brasil, notícia aqui do site da Agência Brasil, mais de 66% em maio de 2019 dessas famílias estão endividadas. Tá? Então, são números que reforçam a necessidade da educação financeira. Aí vem a pergunta, por que devo investir meu dinheiro? Primeiro ponto, inflação, tá? É outro tema que a gente também vai abordar. Nosso país passou muitos anos com problemas de inflação, de hiperinflação, e a gente aqui e acolá tem que retomar esse tema porque é algo que aflige muito, principalmente as classes mais baixas do Brasil, certo? Antes, a gente deve também responder algumas perguntas. A primeira, e se a partir de hoje você deixasse de receber seus ganhos mensais? O que aconteceria? Né? Você teria dinheiro para sustentar? Né? Então, essa é uma pergunta que se encaixa dentro dessa aqui. Ó. A outra pergunta é, por quanto tempo você conseguiria manter seu atual padrão de vida? Será se o seu atual padrão de vida corresponde ao seu ganho mensal atual? Se você deixar o seu emprego, se você for demitido por algum motivo, você deixar de receber os seus rendimentos, esse padrão ele vai ser mantido? Né? Então é algo a se pensar, certo? Daí eu trago para vocês esse quadrante aqui, esse quadrante do fluxo de caixa, eu peguei do site Guia Invest, que são 4 maneiras de produzir renda. A primeira é, empregado possui um emprego, a renda depende do trabalho dele. Então você é empregado, você vai gastar o seu tempo e esse tempo vai ser convertido em dinheiro. Então o salário que o empregado ganha é uma indenização pelo tempo que ele ficou ali disponível para a empresa. Então essa é a primeira maneira de você ter sua renda, né? Muito comum. Você trabalha, o seu tempo vai gerar dinheiro para você ao final do mês. Segunda maneira, você é dono de um negócio, possui um sistema. A renda não depende do trabalho, né? Ou seja, você tem pessoas trabalhando para você, então essas pessoas, cada uma na sua função, ela vai gerar uma renda para você. Lembrando que você é dono de um negócio, você possui um sistema e essas pessoas ajudam você a administrar, gerenciar esse sistema. Então essas pessoas vão corresponder a um determinado rendimento para você ao final do mês. Você é autônomo. Terceira maneira, você é autônomo, você possui um emprego e a renda depende do trabalho, ou seja, você vai despender ali o seu tempo e esse tempo vai gerar para você uma renda. Essas 3 maneiras aqui, você é empregado, você é dono de um negócio e você é autônomo, são maneiras de você conseguir rendimento, né? São maneiras muito comuns, todos nós conhecemos. Agora, essa aqui é que é a questão. Você é investidor, você possui investimentos e a renda não depende do trabalho. Ou seja, você tem um certo capital e esse dinheiro ele vai gerar mais dinheiro para você futuramente. Ou seja, o dinheiro ele trabalha para você. De que maneira? Através dos investimentos. Quais investimentos? Bem, nós temos modalidades. Quais são as modalidades? A renda variável, certo? E a renda fixa. Na renda variável, na renda fixa,
Quer dizer, nós temos os títulos prefixados, ou seja, você já sabe quanto vai ganhar ao final de determinado período. E você tem os títulos pós-fixados. O que são os títulos pós-fixados? São títulos que vão ser atrelados a uma determinada taxa. CDI, IPCA, IGPM, certo? São coisas que a gente também vai discutir em mais detalhes. Já na renda variável, né, é um assunto que vem sendo cada vez mais recorrente. Nós temos as ações, né, ações de empresas que são listadas em bolsa, os fundos imobiliários, os derivativos, fundos de investimentos e etc. Mas os mais comuns aqui são as ações e os fundos imobiliários. Né? Basicamente, vamos pegar o caso das ações. De que maneira você consegue ter o seu dinheiro rendendo? Nas ações, à medida que as empresas lucram, vão aumentando o seu lucro, as cotações também vão aumentando e, consequentemente, o valor que você dispôs ele também vai sendo aumentado. E as empresas, elas distribuem parte desses lucros. E parte desses lucros pode retornar para o acionista na forma de dividendos, juros sobre capital próprio, que também é outra coisa que a gente vai estudar. Bem, gente, o vídeo já ficou bastante longo, né? Bastante extenso. A ideia era que ficasse um pouco mais curto, mas eu acho que já deu para ter uma noção do que eu pretendo fazer. Vou criar uma playlist e vou tratar desse tema em mais detalhes, pegando cada ponto que eu discuti aqui nesses slides, principalmente nesses últimos, tá bom? Grande abraço e até mais.